meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. E faremos a leitura a partir do verso 29 até o verso 35. Provérbios 23, 29 a 35. Peço mais uma vez a sua gentileza de, lido o texto, manter sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. E o texto começa assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Eu gostaria hoje, irmãos, de tratar com vocês sobre a grande ameaça e a grande tragédia do alcoolismo, o grande perigo da bebida alcoólica. Talvez eu pudesse até fazer uma pergunta diagnóstica aqui. Quem aqui nesse auditório tem alguém da família, da parentela, que tem o problema, que enfrenta o problema do alcoolismo? Existe alguém aqui, tem alguém familiar que tem esse problema? O alcoolismo é um dos problemas sociais mais graves da nossa nação. Responsável por mais de 50% dos acidentes de trânsito e dos crimes passionais. Responsável por mais de 25% de todas as internações nos hospícios, nas clínicas psiquiátricas. O alcoolismo é o responsável por muitos lares divididos, falência financeira, conflitos interpessoais, divórcios dolorosos, filhos marcados por grande sofrimento e até traumatizados. O alcoolismo revela a carranca da morte para a família. Além do mais, a nossa própria composição genética, não sei por que razão, se pelo clima ou por outros fatores, retrata uma grande disposição para o alcoolismo. Mais do que em outros países. Já li estudos de que, por exemplo, em Israel, você tem de 100 pessoas, você tem uma com tendência para o alcoolismo. No Brasil, de cada 100, tem 10. Isso significa que esta pessoa que tem esse pendor, jamais será alguém que vai beber socialmente, equilibradamente, controladamente. Se for iniciado, ele pode se perder. Para melhor entendimento do risco que é isso, me permita uma lenda, a chamada lenda da vinha. E a lenda diz que o vinho, ou bebida alcoólica, porque eu estou pegando o vinho como um símbolo aqui no texto, mas entenda vinho aqui como bebida alcoólica.
A bebida alcoólica seria formada então por 4 sangue, ou sangue de 4 animais, melhor dizendo. É a mistura do sangue do pavão, do leão, do macaco e do porco. Qual o significado desta lenda? Uma pessoa que começa a beber, via de regra, ela se sente um pavão. Ela se acha mais bonita, mais forte, mais inteligente, mais comunicativa do que os outros. Vira um pavão. A segunda fase, o segundo estágio, é o leão. Forte, enfrenta qualquer problema, tem medo de nada, entra em qualquer briga. Depois, vem o terceiro estágio, do sangue do macaco. Começa a fazer peraltice, macaquices, coisas escandalosas, que ela jamais faria se estivesse lúcida. E termina esse ciclo com o sangue do porco, indo para a lama, indo para o bueiro da história, indo para a situação mais adversa que possa existir. Eu imagino Salomão alertando-nos nesse texto, antes dos veículos com alta velocidade, com as estradas perigosas. E ele já alertou perigos tão grandes. Imagine se ele escrevesse hoje, com riscos tão maiores, com carros com potência de alta velocidade, com estradas perigosas, com hiperpopulação nas cidades. Certamente ele aumentaria em muito mais os riscos e perigos do alcoolismo. Quando você olha para esse texto, Salomão vai tratar da pluralização da experiência mais dolorida, porque ele coloca tudo no plural. Para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem as rixas, as queixas, as feridas sem causa, os olhos vermelhos. Ele coloca isso na pluralidade. Então hoje eu quero tratar com você desse tema complexo, problemático, que atinge tantas famílias. O alcoolismo retrata o gemido daquele que perdeu o diálogo. Quando o diálogo morre, quando as coisas começam a não fazer mais sentido, quando a pessoa começa a ver delírios, coisas que vai delirando a alma, e ele começa a falar coisas que ele jamais falaria. E aí de repente você olha uma pessoa rasgando a cara em ruidosas gargalhadas nos botequins da vida, e parece que a alegria está com ele, mas ele está escondendo atrás daquele sorriso uma lágrima, um gemido, uma dor, se não a sua própria, porque está anestesiado, uma mãe que ficou em casa, uma esposa que está envergonhada, ou os filhos que vão ter que correr atrás de um pai bêbado, caído na sarjeta, ou de uma mãe tendo que buscar um filho num lugar perigoso, porque foi vitimado pelo alcoolismo. Eu queria tratar em 4 coisas aqui nesse texto. Primeiro nós vamos ver a causa sedutora da bebida. Depois nós vamos ver os distúrbios que ela provoca. Terceiro, nós vamos ver a dura realidade que ela provoca e produz. E finalmente, nós vamos ver quais são as tristes consequências do alcoolismo. Então vamos ver a causa sedutora do alcoolismo. Olha comigo o verso 31. Leia o verso 31 comigo, vamos juntos. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, se escoa suavemente. Esse vinho vermelho é o sangue da uva. Diz os entendidos no passado que era o vinho mais sedutor, mas ao mesmo tempo mais perigoso. E ele levanta aqui 2 pontos. Primeiro,
a sedução da bebida como a rainha dos prazeres. Veja você que o que está acontecendo aqui é o olhar. Ele diz: não olhes. Começa sendo fisgado pelo olhar, porque a bebida, ela é atraente, ela é sedutora, ela desperta os seus sentidos. Você passa a ser governado pelo seu olhar, pela cobiça do olhar. Eu não sei se vocês já pararam para perceber que as melhores propagandas da televisão são de bebida alcoólica. Dá até a impressão que aquelas pessoas lá, elas vivem num grau de felicidade que você não conhece. Elas vendem uma imagem de que estão vivendo no auge da beleza, do encanto, da sedução, do prazer, da felicidade. É exatamente assim que a bebida alcoólica se apresenta. E quando você volta-se para a Bíblia, o que você vai encontrar é que as grandes tragédias aconteceram por causa do olhar. Foi assim com Eva, foi assim com Siquém, foi assim com Acã, foi assim com a mulher de Potifar, foi assim com Davi. Se você for fisgado pelo sentido do olhar, pela concupiscência dos olhos, começa aí a derrocada da vida. Então, a orientação é: não olhes, não olhes. O sangue da uva pode trair você, a bebida alcoólica pode arruinar você. Agora notem comigo, este olhar retrata para nós então que o vinho tem essa capacidade de sedução e de indução. Ele brilha, ele tem cor, ele tem cheiro, ele é cintilante, ele é resplandecente. É por isso que a bebida alcoólica é uma prostituta do marketing. Ela desfila na passarela, dizendo: me experimente, me prove, venha ter um caso comigo. Agora notem, a decepção da bebida como a megera das frustrações. No verso 31 diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá. Versículo 32, como a cobra picará como o basilisco. Então, note você que a bebida, primeiramente, ela é sedutora, mas depois ela vai ser uma estelionatária, porque ela vende uma imagem, ela faz uma promessa e não cumpre. Ela promete e não entrega. Ela seduz, mas na hora que você vai experimentá-la, ela vai te destruir. A bebida alcoólica é hipócrita, porque na verdade ela promete escape dos dramas ou das angústias que você está vivendo, mas ela algema você. Ela fala de liberdade, mas ela escraviza você. Ela promete felicidade, mas ela arruína você. E quando a pessoa começa a abrir os olhos para a realidade de que foi fisgado por uma mentira, por uma isca, ela já está devastada por esse problema. Em vez do sonho, vai se tornar pesadelo. Eu não sei se vocês param para observar as coisas, mas às vezes quando eu estou dirigindo, eu indo pregar nas igrejas aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, às vezes você vê aquele barzinho sujo, mal iluminado, apertado, e você vê 4 homens ou 4 mulheres, ou 2 homens, 2 mulheres, bebendo. Esse, meu Deus, mas o ambiente é ruim, está sujo, está feio, está desconfortável. E as pessoas estão ali ao redor de uma garrafa, deixando em casa uma esposa, podia estar lá desfrutando das delícias da vida conjugal, deixando em casa um filho que não recebe o pai para dar um abraço, para dar um beijo, vai dormir sem a presença do pai. E as pessoas estão sendo levadas para essa sedução nos happy hours da vida.
elas afogam suas mágoas na bebida alcoólica e depois morrem afogadas dentro daquele copo. Por isso o texto diz: não olhe, não olhe. Ela é a prostituta do prazer, mas ela vai destruir sua vida. Ela vai dizer para você: venha, me experimente, vamos lá. E a proposta é o primeiro gole. E depois esse gole engole o homem. E arruína com a vida dele. Vejam você que, quando você olha para o amanhã do alcoolista, no verso 32, pois ao cabo, não é no começo não é no começo. No começo é aventura. Você pega um adolescente que está na fase de autoafirmação, que tem a psicologia do grupo, da patota. Se ele não bebe, ele está fora. Se ele não bebe, ele não se introduz, ele não se insere. Se ele não bebe, ele não é macho, ele não é homem. Se ele não bebe, ele não consegue chegar perto da menina a quem ele quer galantear. Mas ao cabo, lá no final dessa linha, aquilo que parecia tão prazeroso, que parecia tão encantador, que iluminava os olhos, que tinha cheiro, que tinha sabor, vai morder. E a picada da cobra tem veneno. E o veneno da cobra mata. Então, a cobra morde. Morde aonde? Morde no bolso. Morde aonde? Morde na saúde. Morde aonde? Morde na saúde mental. Morde aonde? Na reputação. Morde aonde? Morde na alma. E vai destruindo tudo. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto dessa mensagem é o que nós chamaríamos de os distúrbios desastrosos. Confira comigo o verso 33. Vamos todos ler o verso 33. Vamos juntos? Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Então vamos entender a relação da bebida alcoólica produzindo uma visão distorcida e despersonalizada da vida. Primeira coisa aqui, aliás, são duas coisas. Primeiro, o distúrbio visual. O que está escrito? Os teus olhos verão coisas esquisitas. O cara não enxerga direito mais. A percepção dele mudou. É por isso que tem acidente de trânsito. A pessoa perdeu a capacidade de equilíbrio, de olhar direito, de pensar direito, de raciocinar direito, de tomar decisão direito. Então a visão dele já não é boa mais. Ele já começa a ver coisa esquisita. A percepção muda drasticamente. Ele vê o que não existe, ele não vê o que existe, ele não vê o óbvio. O claro fica escuro, luz fica treva, o explícito se deforma, o que é lógico se torna estúpido, há uma inversão de valores, e a sua vida se desintegra e se desarticula, porque mudou o campo da visão, alterou o campo da visão. Segundo lugar, segunda deformação é o distúrbio da comunicação. Veja você no verso 33, e o teu coração, não é a tua boca não, é o teu coração falará o quê? Perversidades. Ou seja, fala o que não presta. O cara não falaria as bobagens que fala embriagado, se eu tivesse o quê? Sóbrio. Não fala. Ele perde o quê? A capacidade do pudor. Ele vira uma pessoa desavergonhada. Ele não tem percepção do local onde ele está, com o que ele fala atrocidades, loucuras, porque não é mais o domínio do cérebro dele, ele está sob o controle do álcool, ele está sob o domínio do álcool. Ele perdeu o domínio próprio, ele perdeu a lucidez. Quando você vai para a Escritura,
você vai ver lá que o diálogo fica difícil com o Nabal. Lembra do Nabal? Marido da Abigail? A Bíblia diz que ele era um homem duro no trato, incomunicável, filho do maligno. Ninguém podia falar com ele. Mas você vai encontrar lá em 1 Samuel 25 que ele era um cara que bebia e ficava bêbado. Ele pediu controle. Então, a bebedeira, o bêbado tem uma morte relacional. E o problema, meus amados, não é apenas um problema clínico. Não, a bebida se torna um problema moral. Moral. Porque induz as pessoas a uma escolha errada. Fala o que é errado, faz o que é errado. Vai destruindo não só a si, mas as pessoas que estão ao redor. Quem já lidou com pessoas com problema de alcoolismo na família sabe disso. Não é só a pessoa que é afetada, afeta o pai, afeta a mãe, afeta o cônjuge, afeta os filhos, afeta os avós, afeta todo mundo. Afeta o ambiente familiar. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é a realidade dramática. A relação com a bebida desemboca numa realidade encharcada de dores. Então agora você vai ler comigo, por gentileza, os versos 29 e 30. Vamos ler juntos 29 e 30, por favor? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Percebe você que o vício, ele tem um problema muito sério aqui na base. A dose do hoje já não é suficiente para amanhã. No começo era só o vinho. Agora ele busca mais o quê? Bebida misturada. As bebidas destiladas, as que têm um teor mais alto. Daqui a pouco ele está bebendo pinga pura, ou vodka, ou whisky. Então vamos entender aqui que todas as perguntas que são feitas no verso 29 têm uma só resposta. Primeiro, o riso se converte em gemido. Para quem os ais? Ais. Ai é uma dor profunda da alma. A pessoa foi na busca de uma felicidade, uma aventura prazerosa. E o que ele colheu? Ai, ai. Para quem são esses ais? Para quem se demora na bebida. A alegria da inocência transforma-se no gemido da culpa. A alegria da saúde transforma-se no gemido da doença. Ai. Segundo, a celebração da alegria se converte em remorso. Para quem os pesares? É a culpa. Estragou a vida. Arrebentou com o casamento. Arrebentou com os filhos. Arrebentou com os pais. Machucou quem estava à volta. A culpa começa a massacrar. A pessoa começa a se isolar, ela perde a credibilidade. Terceiro, a amizade se converte em inimizade para quem os pesares, para quem as rixas, melhor dizendo, para quem as rixas. Você já viu uma pessoa bêbada ser uma pessoa que vai construir pontos de amizade? Não constrói. Ele briga com a sombra dele. Ele não sabe resolver problema, ele sabe criar problema. Ele não foge de situação de risco, ele se envolve em situação de risco. A palavra dele não acalma o ambiente, não provoca mais guerra. Ele é um criador de contenda. Ele é um criador de rixas. As relações humanas ficam fragmentadas. Quarto, a comunicação se converte em lamento para quem as queixas.
Aí começa a se queixar da vida. Aí ninguém vale nada, ninguém presta mais. Aí a pessoa tem um cônjuge maravilhoso, começa a agredir o cônjuge. Filhos maravilhosos, começa a bater nos filhos. O dinheiro que era para botar pão na mesa, vai gastar no boteco. Só tem queixas, só tem lamentos, reclamações, mágoas, decepções. Mas em quinto lugar, a saúde se converte em doença para quem as feridas sem causa. E aí, doença de toda ordem. O alcoolismo é um dos grandes problemas da saúde pública. Ele desemboca em muitos problemas. Não só socialmente falando, não só relacionalmente falando, não só na área da comunicação, mas na saúde física. Ele vai minando a pessoa, vai destruindo o corpo. A alegria se converte em tristeza para quem os olhos vermelhos. O cara não dorme direito mais, ele não come direito mais, ele não descansa direito mais. Ele não tem paz mais, ele não tem descanso mais. Salomão não poderia ser mais contundente no diagnóstico. E a resposta é uma só. Leia em voz alta para mim, por gentileza, o que ele vai dizer no verso 30. Pode ler aí comigo? Para quem são esses ais todos, esses problemas todos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então, fim dessa linha não é nada bom. Bom, você já viu o espetáculo de uma pessoa bêbada? Eu já lidei com isso na família, acho que alguns aqui, como já demonstraram no começo, já lidaram com isso na família, e talvez alguém está aqui hoje lidando com isso na família. Ou talvez está alguém aqui hoje lidando com esse problema na sua própria vida. Ou talvez você que está nos acompanhando está lidando com esse problema na sua vida. E agora vamos entender uma coisa, não estou falando só de que a gente vai para o botequinho lá, escondido não, estou falando de gente que mora num apartamento de cobertura, numa mansão, que tem milhões na conta, mas que são vítimas, estão prisioneiros, debaixo dessas algemas opressoras do alcoolismo. Vamos à quarta lição, a última lição, as consequências funestas do alcoolismo. Vamos ler o verso 34 e 35, toda a igreja comigo, em voz alta, vamos juntos? Serás como que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Vamos entender algumas coisas aqui. 4 resultados aqui são mencionados. Primeiramente, a dependência da bebida alcoólica produz solidão. Verso 34, serás como que se deita no meio do mar. Você já tentou se deitar no meio do mar? Quem vai estar lá? Só você. É uma linguagem para representar o quê? Solidão. Aquilo que começou como um fator gregário para você se introduzir no grupo, para você fazer parte do grupo, de repente se tornou um elemento de quê? Solidão. Então tem muita gente hoje às vezes fazendo uma confraria da bebida, confraria do vinho, confraria do uísque, confraria do vodka, confraria da cerveja, achando que agora nós vamos juntar um time, vai ser legal, vai ser uma patota, vai ser um grupo. O final desta linha é o quê? Solidão. Solidão. Começa assim com os amigos, depois sozinho. Deixa eu dizer uma coisa, minha experiência pastoral de 42 anos, lidei com tanta gente assim, vai chegar num estágio
que aquela pessoa que estava nas altas rodas vai para o pior bairro, da rua mais escondida da cidade, e vai beber até cair. E vai ter que ir atrás de uma esposa envergonhada, uma mãe arrebentada emocionalmente, um pai com o coração despedaçado, ou um filho buscar um pai no lugar mais perigoso, porque a bebida vai empurrando a pessoa para quê? Para a solidão. Segundo resultado, não é solidão agora não, agora é isolamento. O verso 34 diz assim: é como o que se deita no alto do mastro. Ele estava usando uma figura de linguagem, eu não conheço ninguém que se deita no alto do mastro. Mas o que é alto do mastro? Lugar que você não vai, inacessível. Ninguém fica lá deitado no alto do mastro. Ele está usando essa linguagem para dizer o seguinte: o final dessa linha não é só a solidão, não, é o isolamento. Ninguém chega lá e ninguém penetra na história dele. Terceiro, a dependência da bebida torna a pessoa saco de pancada. Olha o verso 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Meus amados irmãos, a própria pessoa reconhece isso. É uma confissão: espancaram-me, bateram-me, eu não senti nada. O cara apanha e nem sente. Cai lá e se machuca, nem sente. Ficou o quê? Insensível. Ele tem consciência do problema, mas não sabe como sair dele. Ele está sendo alvo de violência, saco de pancada, porque, na verdade, bater em bêbado parece que não tem problema. Ninguém se importa. E ele vira um bode expiatório das frustrações humanas. Perde a sensibilidade moral e perde a sensibilidade física. Há uma espécie de anestesiamento da consciência e do corpo. E finalmente, gera uma dependência da bebida. Ou a dependência da bebida rouba por completo a perspectiva de futuro. Olha o que vai acontecer com esse cidadão. Versículo 35. Depois que ele apanhou, depois que foi espancado, depois que bateram nele, depois que não sentiu nada, quando despertarei desse sono etílico? O que ele vai fazer quando ele acordar? Vai voltar a beber. Ele não tirou a lição. Ó, me bateram, me espancaram, também eu vou largar a bebida. Me bateram, me machucaram todinho, agora também nunca mais eu boto bebida alcoólica na boca. Não, ele acorda e ele vai fazer exatamente o que ele sempre estava fazendo: voltar para a bebida. Não tem futuro, não tem esperança. Seu futuro acabou. Não tem projeto para amanhã. O futuro é o copo cheio de ilusão, que será bebido em homenagem à sua própria morte. Não é um diagnóstico sombrio demais, não? O que nós vamos fazer, irmãos, com isso? Qual a solução para um problema desse? O próprio Salomão, no capítulo 20, versículo 1, diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Sabe o que significa a palavra sóbrio? A palavra bria era uma palavra numa língua oriental para o copo. Para o copo, a bria. Sóbrio é aquele que está acima do copo. É aquele que domina o copo. É aquele que tem controle do copo. O alcoolista
está debaixo do copo. Quem manda nele é o copo. A bria que comanda a vida dele. Precisamos ser sóbrios. Precisamos ser sóbrios. Lá em Romanos 13:13 está escrito assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em bebedices. E está escrito em 1 Coríntios 6:10: não vos enganeis, nem impuros, nem bêbados herdarão o reino de Deus. E lá em Gálatas 5:19 e 20 diz que: e as obras da carne são bebedices, está entre elas. Esses não herdarão o reino de Deus. Bom, deixa eu fazer então algumas aplicações para encerrar. Primeira aplicação: nós não temos necessidade de bebida alcoólica para sermos felizes. Onde está a sua felicidade? Salomão foi tentar encontrar a felicidade numa garrafa. Dentro de uma garrafa. Entreguei minha bebida. Qual foi o resultado? O que ele encontrou? Vapor, neblina, bolha de sabão, vaidade. Se você precisa beber para ser feliz, é porque você não encontrou ainda aquele que é a fonte de toda a felicidade, que é Jesus. Ele, Jesus, veio trazer vida e vida em abundância. Segundo, a Bíblia ordena o seguinte: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma comparação superficial, está fazendo um contraste profundo. Qual a comparação superficial? É que tanto uma pessoa embriagada quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo está controlada por algo ou por alguém. Uma pessoa bêbada está controlada pelo álcool. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está controlada pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem mais poder para trazer alegria para você? O álcool ou o Espírito Santo? De tal maneira que embriagar-se é um pecado, ao mesmo tempo que não ser cheio do Espírito Santo também é um pecado, porque tem uma ordem negativa e uma positiva. Mas qual o contraste profundo? O contraste profundo é que a embriaguez produz o quê? Dissolução. E o que é dissolução? É vergonha, é opróbrio, é fracasso, é derrota, é doença, é morte. É isso que o álcool produz, é isso que ele entrega. E o que o Espírito Santo produz na sua vida? Comunhão, gratidão, adoração, serviço. Então, vamos fazer outra pergunta para aplicar. A bebida descontrolada pode trazer prejuízos à vida de um ser humano? Bom, é claro que aqui eu gostaria de entrar num campo pastoral para a gente fechar. Alguém possa dizer: bom, mas eu bebo e eu tenho controle. Ok? Rigorosamente eu não posso afirmar que a Bíblia ordene a abstenção absoluta. Eu não posso afirmar isso. O próprio Jesus, numa festa de casamento, transformou água em vinho. Paulo disse para Timóteo, que tinha um problema de estômago, para tomar vinho misturado com água como um remédio. Era uma espécie de um elemento medicamentoso. Agora, vamos perguntar aqui um pouquinho. Será que os crentes não estão exagerando um pouquinho também, não? Eu confesso a vocês que pelas minhas andanças pelo Brasil, eu tenho visto festas de casamento de crente que o negócio pega pesado.
Você nunca viu isso, não? O pau rola, o pau quebra. Vocês acham que não está saindo um pouquinho do ponto, não? O que a Bíblia diz? Que mesmo que eu tenha liberdade de fazê-lo, o que está escrito? Romanos 14, 21 diz assim: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A minha liberdade não me dá o direito de ser uma causa de tropeço para o meu irmão mais fraco. 1 Coríntios 10, 32 diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então eu preciso ter cuidado com a minha liberdade. Você poderia usar o exemplo de Sansão. Sansão era um nazireu. Qual foi o problema dele? Chegou na festa do casamento, não quis ser diferente dos moços da sua época e regou sua festa com bebida alcoólica. Quebrou um voto nazireado. Não teve peito para dizer: a minha festa tem que ser diferente. Concluindo, festa de crente, irmão, tem que ser diferente. Ou não tem? A minha oração é que Deus nos dê nesta noite discernimento, prudência. A igreja evangélica não é uma igreja de regras, de usos e costumes. A igreja evangélica não é de encabrestar as consciências. Porque isso vira o quê? Legalismo. E legalismo gera falsa espiritualidade. Mas prudência é uma necessidade para a igreja. Para que ela não produza escândalo, nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos longe desta cobra que está pronta a nos morder. Que Deus livre a nossa vida, que Deus livre os nossos filhos, que Deus livre os nossos netos, que Deus livre as futuras gerações deste mal que assola o Brasil e o mundo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor Deus, nós precisamos muito da Tua ajuda. O Brasil é um país assolado pelo alcoolismo. Talvez um dos maiores, se não o maior consumidor de álcool do mundo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa casa. Tem misericórdia da nossa família. Nos livre da sedução do alcoolismo. Nos livre desta escravidão, da propaganda enganosa, da oferta tão sedutora e de uma entrega tão desastrosa. Livra-nos, meu Deus, desta cobra, desse basilisco que tem veneno, que mata. Meu Deus, se porventura alguém aqui hoje, neste ambiente, que está lidando com esse problema, que nesta noite esta vida seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Se há alguém aqui, meu Deus, que está enfrentando esse grande drama lá na sua casa, Senhor, traz livramento em nome de Jesus. Se as pessoas que estão nos acompanhando agora, Senhor, lidam com esse drama, Senhor, da graça, da força, em nome de Jesus. Que seja uma noite de restauração, de libertação, de aliança contigo. Precisamos de Ti. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.